Hey pessoal, neste precisamente já estou a ler Illuminae, é dia 18 de outubro e já li cerca de 8 páginas deste livro e sei no início, como já disse, eu acho que já disse, não sei se já disse, mas tem a ver com uma espécie de database para um diretor no Frostbite. E pelas primeiras páginas eu sei que estão a falar sobre dois ex-namorados que, devido a um ataque de naves, eles praticamente quase morreram. E eu gosto da maneira como é que a rapariga é, tipo, ela é muito... ela está mesmo enervada com alguma coisa acerca do que é que se passou com o Ezra. E eu penso em Ezra e estou a pensar em PLL, porque PLL, por amor de Deus. E tem a Katie, que parece ser engraçada, lá está, é a tal rapariga. Eu não sei o que é que vocês estão a ver aqui atrás, mas deve ser bué armado. Eu seria irónica. E neste precisamente eu estou a ler 5 livros, eu estou a ler Illuminae, eu estou a ler Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ou coisa parecida. É um audiobook já agora. E estou a ler Espada de Vidro e estou a ler Equilíbrio Bom da Íria e estou a ler Divergente. Estou a ler 5, acho eu, incluindo com este. Por isso, e já começo muito devagarinho porque eu neste precisamente vou sair e não me apetece porque eu quero ler, que é o que diz muito sobre mim. Mas, enfim, estou super contente por estar a começar este livro. Ainda não tenho muita coisa a dizer, ainda nem sei do que é que se trata exatamente, sei do que é que vai se tratar, tem a ver com uma viagem e não sei o quê. Então eu estou super curiosa acerca deste livro, mas tenho que sair, por isso. Então, neste preciso momento eu estou a ler Illuminae, enquanto eu estou à espera para sair, e neste preciso momento, como eu estava a dizer, é cerca de um ataque que existe na Terra, então as pessoas estão a tentar se salvar e estão a tentar fugir e eles estão a ser entrevistados. Ezra e Katie estão a ser entrevistados para descobrir o que é que realmente passou durante o ataque. E ela está sempre a queixar-se que ele estava sempre a dizer que a condição dela era má, que estava a tentar salvá-la, mas no entanto estava sempre a criticar a maneira como ela conduzia. E o entrevistador vira-se para ela e diz assim: "It's hard to believe you guys broke up." E eu começo a rir. Então para, porque isto é mesmo incrível. Está muito bom. Por enquanto está muito bom, está muito engraçado. Eu estou a gostar imenso. Se bem que ainda estou no início, tipo, eu estava na 8ª página, agora estou na 10ª, por isso estou a andar um bocadinho devagar, mas adorei. Então, nós temos aqui dois rapazes, um casal. Temos a Kate e temos o Ezra. Eles foram, devido a um ataque que aconteceu em Carenza, eles são separados em diferentes naves. Ele está no Alexander e ela está na Hypatia, que são, ora bem, Alexander é este aqui e Hypatia é este aqui. Eles estão em diferentes naves e são os dois encaminhados para serem analisados e se até aos 18 anos eles tiverem algum tipo de habilidade, eles são ou feitos por pilotos ou são feitos como navegadores, mesmo como soldados. E então isto meio que é incrível a maneira como é que Jay Harsher e Amy Kaufman escreveram a história, porque está muito bem escrita. Há cenas aqui que são simplesmente hilariantes, é incrível, e temos partes que são bastante aterradoras por causa da situação do Lincoln, que é uma nave que está atrás destas outras naves para destruí-las, e nós temos meio que uma situação a acontecer que agora é que começou-se a revelar. Pelos vistos existe um vírus a acontecer, daí a terceira nave, que é Copernicus, I don't know, foi destruída. Acho que tem a ver com o facto de haver um vírus, e o Aiden, que é uma inteligência artificial, forçou os
combatentes andar para aqui. E a inteligência artificial ter mandado os soldados matar aquelas pessoas. Só que existe outra coisa a acontecer, porque lá está o vírus, acho que está a começar a se espalhar por várias naves. Como eu estava a dizer, são 2 casais. Este vírus meio que foi implantado pela Avril Lincoln, que tem a ver com uma empresa que está a tentar derrubar. Ainda não percebi bem porquê, mas pronto. Agora, a situação é que a Ezra e a Kate são um casal e neste preciso momento, como já tinha dito, a Kate quer saber o porquê e está a utilizar o Ezra e eles meio que têm conversas mesmo hilariantes. Na verdade, a Kate não tem qualquer mal em fazer isto, mas meio que está a usá-lo sem ele próprio saber. Então a Kate está a descobrir isto tudo e existem comentários tipo aqui nas... Tipo, é uma espécie de attachment, aqui, briefing note. Os briefing notes são incríveis, então como eu estava a dizer, a Kate, se querem saber tudo, ela é uma das pessoas que eu penso que vai ser afetada porque ela tem problemas em dormir, ela tem imensos problemas a dormir. E na verdade eu acho que já está a acontecer na nave dela, porque numa das partes ela fala sobre uma rapariga chamada Martha, que está no conselho dela, que é uma espécie de reunião para desabafar, uma espécie de alcoólicos anónimos, e ela meio que se passa, a Martha, ela passa-se por completo, ela tem que ser levada por médicos e sedada. Ela parece-me que é os primeiros sinais do que realmente está a acontecer alguma coisa na nave da Kate, e está-me a deixar um bocadinho preocupada, mas no entanto estou a gostar da maneira como é que este livro está a ficar e faltam-me cerca de talvez 300 páginas, não tenho a certeza, mas eu estou a adorar este livro, estou mesmo a gostar imenso deste livro. Pessoal, eu não sei como é que vocês estão a ver neste preciso momento, mas eu estou a arrumar o meu quarto e enquanto estou a fazer isso eu vou falando com vocês, porque eu estou a ter meio que um problema, é que ultimamente eu não tenho andado com bastante vontade de ler. A única coisa que eu tenho andado a fazer ultimamente é ouvir o audiobook do Percy Jackson e mesmo assim está-me a custar um bocadinho. Também tenho andado a progredir bastante no Illuminate, já li bastante, desde a última vez penso que estava numa parte em que eu disse que a Grant, ou seja, a Kate, estava a utilizar o Ezra, mas ela meio que disse o que é que se estava a passar realmente na nave dele, então meio que compensou. Porque eu pensei mesmo que ela ia mentir ou omitir o que é que ia acontecer, ou o que é que estava a acontecer, mas na verdade não. Ela contou exatamente o que é que se estava a passar. E o que se está a passar é que existe um vírus, chama-se Phobos, e está a fazer... a prejudicar pessoas, a pô-las loucas, catatónicas, e depois passam em diferentes fases, e uma das últimas fases é ficar completamente dementes, com tendências assassinas e começam a matar pessoas. O que não é de todo bom, como devem de supor, não é assim tão bom. E isso meio que faz com que eles fiquem com medo, e ele está com um imenso medo porque tem um amigo dele que é o Jimmy. Jimmy respondeu a um código azul na nave que tinha a ver com uma parte do hangar que tem lá as pessoas infectadas, que tem a ver com o ataque do Cornelius. Cornelius, na verdade, foi uma espécie de atentado porque existiam pessoas infectadas, e meio que eu acho que a inteligência artificial, o Aiden, fez com que as naves atacassem Cornelius porque, de facto, ele estava a tentar salvar as pessoas. Eu ainda não sei de certeza porque ele ainda está desligado neste preciso momento. Existe a possibilidade de que Aiden é a causa de tudo. Eu não sei, eu não faço ideia. E desculpem estarem a cheirar, mas eu estou a ver se a roupa precisa de ser lavada. Mas eu não sei, supostamente eu penso que Aiden é uma boa pessoa, ou seja, é uma boa inteligência artificial e está a tentar salvar toda a gente, mas não faço ideia, não tenho a certeza absoluta, mas meio que eu estou a apontar para essa direção, eu não sei se é verdade ou não, ainda tenho para vos dizer isso.
O que eu tenho andado a achar é que é uma espécie de tortura psicológica. Todo o tipo de coisas que estão a acontecer. Eu estou a ver a Kate bastante cansada. Não sei se ela vai ser infectada ou não, mas eu suponho que ela vai ser. Há sempre aquela questão de que eu ainda não estou a entender muito bem do que é que se realmente está a passar. Mas suponho que seja isso. Estou a gostar da maneira como é que a Kate e o Ezra falam. Acho super romântico e ao mesmo tempo Stars Crossed Love It. Ou seja, pronto, é isso. E por enquanto estou a gostar imenso da história. Há muita suposição porque é confuso. Não deixa de ser confuso esta história porque são logs, então nós não temos a descrição por completo, nós vamos descobrindo as coisas à medida que as personagens vão descobrindo. Depois existem aquelas conversas a meio que nós não entendemos muito bem do porquê é que se está a passar isso, até ao final. E no final nós quando descobrimos até gostamos da maneira como é que foi feito, mas por enquanto é só isso que eu tenho a dizer. Olá pessoal, hoje é dia 24, eu ontem adormeci por completo, por isso eu não consegui acabar o livro, mas acabei hoje e estou tão... com uma hangover enorme sobre este livro, porque o final, meu Deus, o final, porque o final, vocês não estão bem a ver, como eu já disse, eu acho que já disse isto, eu espero bem que tenha dito isto. O Aiden faz passar-se de Ethan, de Ezra. E o Ezra supostamente está morto, mas ele ninguém vê. Então Katie vai atrás da mãe e do namorado para a nave da Alexander. Ela tipo pega numa nave e vai ter lá para ver o que é que pode fazer para salvá-los, porque eles estão vivos ou não estão. Como vocês já sabem, ela não está, a mãe dela não está. E nós vemos a maneira como é que ela começa a ir à procura das pessoas, e há momentos em que ela está a falar com o Ezra e tudo mais. Depois encontra o Zhang, ela encontra o Zhang, que é o seu tutor, que ele fica maluco por causa daquele vírus e depois mata-se para não magoar a Katie. Quando isso acontece, ela tem que falar com o Aiden, faz uma proposta que é: ele deixa ir as pessoas que estão saudáveis da nave, mas em troca ela tem que estar com ele para renovar os seus sistemas e voltar tudo ao funcional. E ela promete isso, só que tem que, lá está, deixar as pessoas saudáveis escaparem, coisa que ele faz. Só que há um momento em que nós vemos como é que eles são resgatados, como é que acontece tudo, e nós ficamos tipo completamente acelerados e completamente loucos porque é demais. E depois a Katie fica com ele e então vai ter que ajeitá-lo e fazer com que ele sobreviva e tudo mais. E nós vemos essa batalha entre os dois, vemos como é que eles ficam a comunicar um com o outro, e na verdade é bastante incrível a maneira como o Aiden é uma personalidade bastante, para uma inteligência artificial, bastante incrível, porque ele utiliza sarcasmo, ele utiliza algumas piadinhas no meio para tentar com que ela fique aliviada e não estressada, só que isso não resulta, é claro que não resulta, e ela mesmo assim ela fica muito ressentida com aquilo que ele fez, porque ele matou todas aquelas pessoas deliberadamente para tentar salvar a si próprio, até mesmo as pessoas. Enfim, vocês têm que ler isto tudo para vocês entenderem, e no final nós vemos como é que ele ajuda a encontrar uma nave para escapar para a nave da Hipátia. E nós pensamos que ela vai morrer porque ela é atingida por aquelas bombas todas do Lincoln, porque eles ficam lá para lutar com o Lincoln e conseguem destruí-lo, só que ela apanha toda a radiação e nós pensamos que ela vai morrer, mas ela na verdade não morre, e nós vemos os últimos momentos dela e é incrível. E depois o final foi surpreendente porque eu não estava à espera. Eu pensei que ele tinha morrido, ele não morreu. O Ezra não morreu, ele apenas, tipo, acho que aconteceu uma cena... Eu agora estou com uma branca enorme, mas ele sobreviveu e tentou ir atrás da Katie, só que não conseguiu, foi interceptado pelas pessoas que estavam na nave, e ele teve que aguardar para que ela voltasse. E eles agora estão juntos, e ela meio que fez-se frente à mãe do Ezra. Que a mãe do Ezra não é por nada, mas Jesus... Logo no início,
temos aqui uma carta a dizer: aqui está o dossiê que quase me matou. E fala sobre uma diretora chamada Frost Frobisher. E é a mãe dele. E a mãe dele quer o seu filho de volta. Ou seja, quer o Ezra de volta. Mas ela não quer deixar-o ir. Coisa que não vai deixar-o ir. Porque eu sei que não vai deixar-o ir. E eu quero ler o segundo livro. Porque este livro eu vou dar 5 estrelas. 4.5 ou 4.7, talvez. Não sei, ainda estou a pensar no assunto. Mas este livro foi incrível. Estou muito contente por tê-lo visto e lido. E ter estes comentários todos sobre ele. Eu sei que não comentei assim tanto como vocês, mas eu não consegui porque eu praticamente só queria lê-lo e não estava para parar e a comentar. Demorei mesmo assim alguns dias a poder terminá-lo, mas mesmo assim eu tive uma espécie de reading slump ao mesmo tempo que estava a ler o livro, mas eu gostei de tudo. A minha personagem favorita é sem dúvida o Aidan, apesar daquilo que ele fez, eu gostei imenso da personalidade como foi descrita. Isso tem que ser apreciado pelo leitor, porque isto está muito bem escrito. Quando ele pergunta coisas como, por exemplo, am I not merciful? Será que não sou tipo misericórdia? Ou será que eu não sou um salvador? E ele fez aquelas coisas todas más, mas ele acredita que está a fazer bem. Então nós vemos essa personalidade tipo bastante distorcida e vemos como Katie interacta com ele e vemos como ele começa a aprender com ela, como é que é ser humano, e ele próprio admite que tem as suas falhas. Ela utiliza essa confissão contra ele para perceber que, apesar de nós sermos todos humanos, nós podíamos ter conseguido arranjar uma cura contra aquele vírus, nós podíamos ter combatido a hipátia, nós podíamos ter feito a viagem num nanosegundo, porque o coisinho que supostamente deveria de fazer a viagem para um buraco negro estava a funcionar, só que não era completamente justo a viagem, então a viagem podia ser de 8 a 80 ou de 80 a 1000, por isso é que eles não queriam fazer a viagem. Mas eles podiam estar vivos nesse preciso momento, por isso aqui está dois pesos e duas medidas. São dois pesos e duas medidas, é isso. Outra personagem que eu gostei imenso foi a Katie. A Katie, apesar de ter os seus 17 anos, tinha a sua personalidade bastante revelada e muito iluminada, daí se calhar isto chamar-se Illuminate. Não é verdade. Mas a Katie é uma personalidade bastante incrível. Eu gostei da maneira como é que foi apresentada aqui. Nós pensámos seriamente que ela vai à procura do Ezra, mas na verdade foi à procura da mãe, e sim do Ezra também. Mas eu gostei da maneira como é que ela pensou do início ao fim, a maneira como é que foi interpretada a personagem. Estes autores estiveram muito bem nesta história e sinceramente eu estou ansiosa para ler Gemini, que eu, se puder, eu vou comprar no próximo mês. Eu tenho que comprar esse livro porque este livro foi tão incrível. E depois ainda vai sair o Obsidio em março, dia 18. Por isso, sim, este livro, se vocês gostam de ação, se vocês gostam de tortura psicológica, se gostam de personagens completamente incríveis e bastante únicas, porque estas personagens são bastante únicas, este livro é para vocês, porque este livro, sinceramente, está tão bem feito que eu simplesmente ainda estou a pensar nele. Eu fiquei constantemente a pensar na medida que ia trabalhando sobre a maneira como é que foi interpretada a situação, como é que o Aidan utilizou a morte de Ezra, que não estava morto, para convencer a Katie. E oh meu Deus! Infelizmente o próximo livro não vai falar destas personagens, ou seja, de Katie e de Ezra, talvez só mesmo por relance que vão-se falar-se deles, mas mesmo assim eu estou ansiosa para ler este livro, ou seja, o Gemini, porque, oh meu Deus, a sério, vocês não estão bem a ver, este livro está tão bem feito. E visto que agora é a última parte deste vídeo, vou anunciar já agora, eu não sei se já disse, mas o próximo Book Diary que vai ser realizado em outubro,
Não, novembro. O próximo Book Diary que vai ser realizado em novembro vai ser da seleção de Kiara Cass, onde eu vou partilhar os meus momentos com vocês outra vez exatamente neste formato, talvez mais, porque esta história parece que possa comentar melhor do que a da Illuminei, porque a Illuminei é tantos pensamentos aqui nesta cabecinha, porque eu... Isto é tão incrível, sério, meu Deus. E só estes designs, tipo, estes designs, fazem com que uma pessoa fique completamente agarrada à história. Então a próxima vai ser seleção e estou super ansiosa, espero que tenham gostado. Deixem comentários se vocês gostaram deste vídeo, subscrevam se ainda não subscreveram e para vocês receberem notificações de todos os meus vídeos basta carregar no botãozinho do sininho para poderem receber todas as notificações do meu novo vídeo. Deus!